E já estamos a gravar. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos começar a segunda sessão do terceiro módulo e neste terceiro módulo continuamos a jornada de olhar para, lembrando o nome do nosso curso, a Economia de Francisco, o Santo, o Papa e nós. Eu diria que nós estamos no nós. E o Papa e o Santo visitámos no primeiro e no segundo módulo. Tivemos aqui oradores muito bons a conversar connosco e a partilhar sobre a vida de São Francisco, os seus escritos, mas depois também sobre as encíclicas, sobre a doutrina social da Igreja e o tanto que acrescenta, o tanto que é contemporânea, o tanto que precisamos de lhe dar mais atenção e o tanto que está por detrás desta Economia de Francisco. E eis-nos no terceiro módulo. Na última sessão entramos no sonho da Economia de Francisco, ouvimos as palavras do Luigino Bruni, apesar das dificuldades técnicas, perseverámos. E vai estar disponível em breve no nosso canal de YouTube a tradução. Vamos também transcrever a mensagem do Luigino para todos podermos ler e saborear aquelas palavras, uma mensagem muito forte e muito dedicada ao povo português, foi muito bonito. E hoje entramos então na primeira de 3 sessões dedicadas aos 12 temas da Economia de Francisco. Estes 12 temas serão apenas provocações, porque colocam palavras em conjunto que não são tipicamente habituais, como por exemplo vocação e lucro, gestão e dádiva, políticas e felicidade, enfim. Serão estes 12 temas apenas provocações ou estes 12 temas são de facto as 12 lentes através das quais somos desafiados a olhar não só o tempo de hoje, mas também os desafios da economia, os desafios do nosso tempo. É isso que nós vamos a pouco e pouco aprofundar nestas sessões. Hoje vamos mergulhar em 4 temas. Temos uma sala muito composta, já com 71 pessoas e aqui com 5 oradores, um deles ainda vai entrar. No entretanto, há de chegar e juntar-se a nós. E hoje então vamos explorar 4 destes 12 temas. Vamos olhar para negócios em transição e para este tema convidamos a Joana Castro Costa. A Joana Castro Costa, que é uma companheira de caminho, eu direi assim, conhecemos-nos através da Economia de Francisco. Depois de constituído o grupo da Economia de Francisco Portugal, ela tornou-se nossa conselheira, faz parte do Conselho da Economia de Francisco Portugal, tem estado ligada e muito ativa na Village Business in Transition, que aliás é o tema que ela hoje vem representar. Trabalha na Universidade Nova, ela já vos vai dizer a fazer o quê, eu não vou contar tudo, e vai-nos então dar esta perspectiva, não só do caminho dela e de como ela também foi descobrindo o seu propósito pessoal e o ligou à sua vida profissional, mas também à sua participação neste tema, àquilo que ela, através da Nova, também acompanha nisto que é a transição dos negócios e como isto se articula com o mundo da economia social, enfim, e todos os trabalhos que também estão a acontecer a nível internacional neste tema, que também me parece que vai ser muito interessante. Depois vamos viajar até o tema gestão e dádiva. Assim, mais uma provocação. E para a gestão e dádiva contamos aqui com 2 irmãos, o Acácio e o Tosé. O Tosé vai entrar entretanto. O Acácio e o Tosé trabalham numa empresa chamada Faria e Irmão, uma empresa de calçado da região de Leiria. Foram cofundadores... Componentes para calçado. Componentes para calçado. Obrigada, Acácio, por esclareceres. Eu li aqui a descrição que o Acácio me enviou deles e fiquei a saber que não sabia. Foram cofundadores da Economia de Comunhão em Portugal e certamente o Acácio e o Tosé também nos vão falar sobre isto. Fazem parte do movimento dos focolares e temos tido várias pessoas dos focolares aqui também a participar no curso, da Economia de Comunhão, portanto vai ser muito interessante conhecer a perspectiva deles e vamos olhar para a gestão de uma empresa. E porque é que dádiva pode entrar na equação? Como é que entra? E como é que eles os dois, como gestores, como pessoas,
vivem a sua vocação de gestão, de administração dos bens que lhes foram confiados. Depois vamos então mergulhar no tema vocação e lucro e vamos mergulhar nele pela voz do Duarte Mel Ribeiro. O Duarte é fundador da WeChangers. Podem já começar também a googlar o que é o WeChangers, como podem depois googlar todos os projetos destes nossos oradores. A WeChangers agrega, aparece para responder a um desafio que me parece absolutamente atual e urgente, que é o de pôr as pessoas a trabalhar em conjunto e construir rede. E, portanto, vem perante o panorama social e toda a atividade e as respostas que existem, vem juntar organizações, investidores, voluntários, parceiros, enfim, juntar todas as pessoas que querem fazer parte deste ecossistema. E é uma história muito interessante porque também liga, e se calhar isto vai ser aqui a marca desta noite, liga muito uma descoberta também de propósito individual, de vocação, de uma vocação que não foi só individual, que foi a dois, mas já lá iremos, também vou deixar o Duarte contar isso. E depois vamos terminar esta ronda olhando para finanças e humanidade. Bom, este tema assim, para quem pensa só em finanças e junta a palavra humanidade, também pode ser profundamente desconcertante. E pela voz, uma voz muito cantada, estávamos a falar disso antes de começar, pela voz do Mateus, que se junta a nós do Brasil, o Mateus Machado, um companheiro também de caminho. Conhecemos-nos também através da Economia de Francisco Internacional. O Mateus tem estado muito envolvido, faz parte da coordenação da aldeia, daquelas 12 aldeias de que já vos falámos, Finance and Humanity, portanto tem estado muito envolvido nos trabalhos. É especialista em finanças e é empreendedor social, montou um negócio ligado à literacia financeira e a ajudar as pessoas a administrarem os bens que Deus lhes confia. Aliás, o Mateus tem um curso a decorrer agora mesmo no Brasil, também podem explorar, tem uma página no Facebook. Nós já vamos pôr aqui os links todos no chat de toda a gente. Pronto, agradecer muitíssimo a vossa generosidade. Nós vamos fazer uma primeira ronda de 15 minutos de partilha a cada um. Estamos numa sala de estar, é uma conversa, e depois então vamos abrir aqui o chat e desafiar toda a gente a ir colocando perguntas ao longo da sessão, para depois no final termos aqui um diálogo mais dinâmico. Obrigada a todos e então eu passo a palavra à Joana. Obrigada, Rita, uma vez mais pelo convite, e obrigada por também seres minha companheira de caminho e todos estes 80 que aqui estão, que também são nossos companheiros de caminho. É um prazer poder estar aqui convosco esta noite e partilhar o meu humilde testemunho, mas cheio de Deus e incidências, mais do que coincidências, está cheio de Deus e incidências e sinto-me muito grata por isso. Então, pensando aqui um bocadinho neste meu testemunho pessoal, gostava de começar por dizer que talvez da primeira vez em que eu pensei que poderia existir uma ligação entre o nosso trabalho ou a nossa atividade dita profissional e estudantil foi quando eu tive uma experiência fortíssima que foi a primeira Missão País. É um outro grande projeto que aqui a Rita falava e hoje até vesti a camisola para me inspirar e para vos inspirar, que foi exatamente no meu primeiro ano de curso na Universidade Nova, em que um grupo de 20 jovens, um bocadinho sem saber ao que iam, foram durante uma semana para Cruz. E para mim foi muito marcante porque foi uma semana de total serviço, portanto, tudo aquilo que nós aprendemos nas catequeses, nas várias experiências, quando falamos sobre a fé, quando falamos sobre os outros, mesmo para aqueles não crentes, não é? Portanto, quando falamos sobre o serviço, sobre o voluntariado, para mim aquela semana de dedicação total a uma cidade, às pessoas que nos aparecessem, ao ir bater às portas, que é assim uma atividade difícil, ao dizer bom dia a toda a gente, para mim foi uma semana muitíssimo enriquecedora e onde eu senti que havia mais para além da minha atividade estudantil e que a minha
atividade estudantil ou mais tarde profissional seria conciliável com o estar ao serviço dos outros. E que havia aqui uma relação muito forte e muito próxima. Fiz várias missões de país depois disso, também um bocadinho inspirada por pessoas que conheci, nomeadamente chilenos. Até tive uma experiência no Chile onde vi uma atividade também fortíssima de serviço ao outro e de voluntariado num outro país, que tem muitas coisas semelhantes connosco. E acho que, de certa maneira, este tema ficou um bocadinho adormecido e não presente. Comecei a minha carreira profissional numa consultora, na área de estratégia. Eu tirei gestão na nova SBE. Era uma pessoa muito satisfeita a nível profissional, já tinha casada, já tinha um filho, e de repente o meu pai, que pertence ao grupo de Schoenstatt, e ao qual também eu hoje pertenço, também a minha família pertence, mas na altura eu não estava muito ligada, convidou-me para um workshop chamado Christian Business Management. Nós na Nova gostamos de tudo o que tenha expressões em inglês, brincadeira, mas independentemente disso achei o título mesmo espetacular. E lá fui com um amigo meu, que também curiosamente também é missionário, era um sábado, e eu como mãe zelosa disse, bom, eu vou amanhã, porque depois a seguir tenho que aproveitar a tarde com o meu filho. Cheguei a casa à hora do almoço e disse, Gonçalo, que é o meu marido, isto está a ser brutal, portanto, à tarde também vou. E foi incrível testemunhar vários homens, portanto aquilo era organizado pelo grupo de homens, também é uma curiosidade gira, e organizaram uma série de partilhas em que falavam sobre como é que poderíamos conciliar a nossa fé e a gestão. Uma delas foi mesmo muito marcante porque foi um testemunho também de um empreendedor, de um empresário, e o tema dele era Cristo como CEO, e as comparações dele foram tão tangíveis, foram tão importantes, não é? E aquilo marcou-me mesmo muito. Depois disso ainda fiz aqui uma tentativa de juntar algumas das pessoas que organizaram essa formação e de trazê-la para dentro das empresas. Também fiz uma tentativa de trazê-las para o mundo e criei em conjunto com outro grupo de pessoas um blog, que ainda nasceram os primeiros posts e depois até posso partilhar convosco, muito com este desejo e esta sede de juntar os dois mundos e chegarmos ao trabalho e não despirmos o nosso casaco de cristão ou mesmo se não formos cristãos, da nossa fé, não é? Portanto, sermos unos em toda a nossa experiência de vida. Entretanto, mais tarde, juntei-me à ACES também, à Associação Cristã de Empresários e Gestores, com quem também partilhei estes temas e inquietações e mais tarde até ajudei a fundar a linha mais nova da ACES, a ACES Next. Mas em termos do meu lado profissional, eu sentia que ainda existia ali um grande vazio. Todos os temas que eu pesquisava, que eu procurava, que me inquietavam, eu não conseguia trazê-los de uma maneira integrada para dentro do meu trabalho, ou para dentro da minha função, ou para dentro da minha empresa. E eu tinha total acesso à gestão. Eu trabalhava diretamente com a gestão mas acho que não estava a ressoar, não é? Era um bocadinho o sentimento que eu tinha, pelo menos ali. E, portanto, em 2017 tive aqui assim um passo que para muitos foi bastante ousado, na altura já tinha 3 filhos, e despedi-me. E comecei uma jornada de investigação. Foi uma jornada um bocadinho curta, felizmente, felizmente para a minha volta, especialmente, para os que estavam preocupados comigo. E curiosamente regressei à minha casa-mãe, regressei à nova SBE. Uma nova SBE já muito transformada, já não só porque ia construir este campus maravilhoso que agora conseguem ver neste fundo aqui atrás de mim, e onde tive o prazer de poder estar hoje, depois de tantos meses em casa, mas uma nova transformada porque tinha incorporado no seu ensino e na maneira de estar dos seus alunos, do seu staff, dos seus académicos, vários dos temas que me inquietavam, que eram os temas relacionados com a sustentabilidade e com a inovação social. Eu não sabia exatamente o quê, estes conceitos para mim na altura ainda não estavam totalmente sedimentados e clarificados, nem sabia necessariamente qual era o meu papel. Eu sabia que
que com as minhas bases de gestão eu tinha aqui um papel a entregar. E felizmente tive a oportunidade de o descobrir. Portanto, eu entrei na nova SBE para ajudar o anterior diretor executivo deste centro de conhecimento que se chama Leadership for Impact, Liderança para o Impacto. Ajudei o Miguel Martins a fazer crescer este centro de conhecimento, que agora, entretanto, lidero eu. E foi uma jornada incrível de aprendizagem, e de crescimento. E eis não quando, portanto, então fiz aqui uma mudança drástica de vida, não é? 2017 despeço-me, início de 2018 começo a trabalhar dentro da minha própria universidade, uma casa maravilhosa, todos os dias conheço talento incrível e pessoas com quem dá sempre e muitíssimo prazer conversar e com quem aprendemos imenso. E passado um ano inicia-se uma parceria incrível que também tenho o prazer de trabalhar com a Fundação La Caixa e com o BPI, que quer contribuir para a transformação do setor social, portanto uma parceria entre as 3 entidades, e eu coordeno essa parceria, portanto consigo ter a visão do todo da parceria, mas depois também estou envolvida em alguns projetos mais a detalhe, e nesse mesmo ano, 2019, surge o convite do Papa para este evento, e eu estou ali no limite da data da idade de inscrição. Ainda hoje tinha aqui uma conversa com a Mafalda, que está aí algures silenciosa, e eu ainda fui ali no último ano e ainda me consegui inscrever. E pronto, e lá dei tudo o que tinha para a carta para a seleção e felizmente fui selecionada e fiquei mesmo muito feliz. Depois comecei a jornada com este curso da SERJ, e onde muitos dos que aqui estão também participaram. E enfim, e este não quando surge a pandemia, e este evento do Papa já deixou de ser um evento, passou a ser um movimento, e esta dimensão internacional ganhou uma tração, uma pujança, foi impressionante de ver, acho que não foi só uma lafada de ar fresco, foi um sentimento de colo mundial, não é? Nós tínhamos aqui, estávamos todos a viver uma urgência e havia aqui um espaço onde nós tínhamos uma resposta e mais que tudo tínhamos para aqueles que são crentes, não é? Não sei quantos neste curso são, mas no meu caso, quando eu vi aquele convite do Papa, o meu pensamento foi: uau! A Igreja vai falar sobre estes temas que são temas que para mim são tão importantes e são tão queridos. Para mim foi assim um sinal de satisfação, foi um orgulho, eu acho que foi um orgulho até, este sinal foi um orgulho e foi um pensar, bem, isto ainda me vai ajudar mais nesta vontade de ser una em todas as minhas diferentes facetas da vida. Portanto foi mesmo uma alegria imensa. Em 2020 gera-se este movimento, as vilas internacionais ganham uma atração também muito importante, aproveitamos este canal do digital e começamos todos a colaborar, e eu já tinha feito a escolha da minha vila quando isto ainda era só um evento no qual iríamos participar em Assis. A vila que eu escolhi foi Empresas em Transição, por ser um tema que me era muito querido, um tema que eu não estava necessariamente a trabalhar ainda na nova SBE, mas que sabia que queria trabalhar e sabia que era importante, que era uma parte muito importante desta transformação que nós queremos ver. Eu acredito mesmo que as empresas são uma grande força motriz de mudança no mundo, e portanto sentia que era essa a vila uma das 12 vilas onde eu gostaria de participar. E como é que se organizavam estas vilas internacionais? As vilas normalmente tinham vários subtópicos, para no fundo conseguir descascar este tópico maior. Os 4 tópicos, eu tenho aqui uma cábula para não me enganar. Os 4 tópicos são a missão e o papel das empresas. Aqui gostava de destacar que, vou só olhar para as horas, estou bem. A missão e o papel das empresas, empresas essas que são acima de tudo pessoas que vendem produtos e serviços a pessoas. Empresas que decidem o que fazer com os excedentes, ou os lucros, ou os resultados, o que lhe quiserem chamar, mas que normalmente também são direcionados a pessoas e que vivem dentro de um contexto com pessoas, as suas comunidades locais, as suas comunidades globais, os seus fornecedores, enfim. E portanto este era um dos subtemas
muito importantes, e uma das perguntas que eles exploraram, né, nas várias interações que tiveram, foi qual é que é o papel das empresas e dos seus stakeholders. O segundo subtópico era o de modelos de negócios sustentáveis, foi no qual eu participei, Sustainable Business Models, e aqui as perguntas giravam muito de como é que nós podemos criar modelos de negócios sustentáveis, ou como é que nós podemos transformar os negócios que já existem, podemos transformar os seus modelos de negócios para modelos mais sustentáveis, não é? Como é que podemos ajudar a fazer esta transição? O terceiro subtópico era o da tecnologia para o bem comum, onde aqui a questão das várias tensões que a tecnologia coloca, seja pela questão da exclusão digital daqueles que não conseguem acompanhar a tecnologia, seja pelas questões da privacidade, temas aos quais eu sou muito sensível. Uma das poucas coisas que não beneficio da economia de Francisco é do WhatsApp, porque fiz um veto político e não participo no WhatsApp nem no Facebook. E as questões todas que se colocam, por exemplo, com temas como a inteligência artificial, o machine learning, portanto, estas questões todas da tomada de decisão, onde é que ela se faz e como é que ela se faz, e que interesses é que também estão por trás dos algoritmos enfim, da maneira como a tecnologia é usada. E depois o quarto subtópico desta vila é o tema das instituições e os ecossistemas. E aqui uma das perguntas que também me ressoou como muitíssimo forte deste subtópico era qual é que é o papel realmente da sociedade civil nas empresas. Enfim, estes eram os 4 subtópicos desta vila. Depois, dentro destes subtópicos ainda podiam existir subgrupos, porque éramos bastantes, e no meu caso éramos um grupo de cerca de 10, mas nem sempre os mesmos 10 estavam sempre regularmente presentes. Tivemos várias interações onde discutíamos o tema e depois outras interações em que discutíamos já ideias concretas, propostas concretas, para depois vir a apresentar no evento em novembro. Alguns projetos, entretanto, nasceram mesmo, um deles, não sei se já estarão todos a receber a newsletter da Economia de Francisco Internacional, um deles até veio destacado na última newsletter, que é a PACAR School. E para além disso, também havia muitos investigadores e, portanto, já há vários projetos de investigação que já nasceram no âmbito da Economia Francisco e que estão felizmente a avançar. Para além das vilas, como disse a Rita, eu também tenho participado dentro do que me é possível também dentro da Economia de Francisco de Portugal, e em particular também aqui apoiando a Carmo, que eu já havia aí escondidinha num dos quadradinhos, dentro de um dos projetos que é o projeto do podcast. Com estes sinais que para mim são Deus e incidências, não são coincidências, eu tomei a decisão de que tudo aquilo que é sobre a Economia de Francisco eu digo que sim, e tudo aquilo que não é da Economia de Francisco eu à partida digo que não. Para já acho que tenho sido bastante bem sucedida, exatamente para ter aqui uma questão de foco, não é? Eu sinto que realmente nós estamos no caminho certo ao estarmos aqui todos reunidos às 21h43 e sei que muitas coisas boas virão destas primeiras interações, que muitas delas que nós nem sequer conseguimos imaginar nem sonhar que são possíveis, mas eu sinto que estou nesse caminho certo. Se calhar é o tal alinhamento do propósito pessoal, como dizia a Rita, que eu posso não tangibilizar na frase mais bonita, nem em português nem em inglês, mas que sinto que o caminho é por aqui. E acho que é isto, Rita. Boa. Eu acho, Acácio, o José já terá... espera aí, deixa-me dar som aqui ao Acácio. Esperem aí. Supostamente já havia conseguido falar. Não. Não, o Duarte e o Mateus já conseguem. A Cássio, acho que é só... Supostamente já consegue tirar o mute.
Eu estava só a confirmar se o Tosé já Mas se teria não vou eu entrado. também, Rita, não me É importa. isso. Sou a Cássio. Cássio, Acácio, talvez apareça uma mensagem para você solicitando que você libere. É. Bom, mas não há problema, nós vamos resolvendo isto e avançamos com o Duarte, também para ter a certeza que o Tosé se junta a nós e os dois irmãos falam em conjunto. Boa. Cássio já está ali a resolver. Boa. É isso. Duarte, força. Ótimo. Obrigado, Rita. Então, boa noite a todos. Contar um bocadinho, a ideia era partilhar também a minha história e começar aqui a tocar assim em 3 aspectos nesta vocação e lucro, mas uma vocação em curso, entre parênteses, a ser construída. E então tocar exatamente nisto, como é que começou, contar um bocadinho até a história até aqui, depois explicar e falar sobre a WeChangers como organização e o que é a nossa missão, qual é o nosso propósito, até um bocadinho a nossa vocação como organização, que vem da vocação como pessoas, claro, e depois também mostrar aqui alguns exemplos práticos do que é que na própria organização, como é que nós pomos em prática esta intencionalidade. Eu tirei gestão na Católica aqui do Porto, que por acaso, apesar de ter Católica no nome, cá no Porto eu tive pouco contacto, ou durante o percurso, se ao contrário daquilo que a Joana estava a contar, acabei por ter pouca prática e participação em movimentos, e por isso esta questão da vocação apareceu, no meu caso, apesar de até ter andado em escolas jesuítas e em colégios sempre católicos e no movimento de Schoenstatt também, em Lisboa, porque eu sou original de Lisboa, mas depois acabei por ir estudar para o Porto, casei no Porto e fiquei no Porto. A minha experiência, a minha vocação foi desperta com uma experiência prática de voluntariado. Depois do 12º fui para a universidade e logo aí no primeiro ano fiz uma experiência de voluntariado nos Açores, que claro, não só me despertou aqui uma curiosidade e uma vivência com uma realidade que eu não conhecia, mas que depois voltei lá durante vários anos, entusiasmei-me muito, acabei por fazer alguns projetos lá e depois em Erasmus no Brasil, não, um bocadinho longe do Mateus, mas também fui a Minas Gerais nessa altura e no fundo a partir destas experiências fui descobrindo que era chamada aqui a uma missão que ainda está em construção, mas a um sentido maior que para mim era muito óbvio, que queria servir, que me sentia bem, que estava consolado a fazer, a estar no terreno, a conhecer os projetos, a trabalhar para um propósito. Mas já na altura, também um bocadinho se calhar por o que eu sabia que eu tinha do meu pai como gestor, o curso de gestão, já na altura com uma consciência de que havia aqui uma compatibilização, de que se aquilo que eu queria fazer tinha um propósito e havia uma missão que cada vez mais me fazia sentido, por outro lado, a ambição também colocava aqui uma necessidade ou uma vontade de pôr uma estrutura, de olhar para os meios e de pensar, olha, realmente se calhar estas ferramentas podem ser úteis para mais tarde, na altura não via ainda, não tinha essa claridade, o curso passou rápido, mas via esta necessidade de compatibilizar a parte social com a parte de gestão, ainda que na altura ainda não era muito concreta. Então depois saí do curso de gestão, tive algumas experiências, continuar a fazer voluntariado em Moçambique, voltei ao Brasil e foi aí que conheci a Maria, que a Rita introduziu no início, que hoje é a minha mulher, e que no fundo tivemos ali foi um encontro rápido, porque basicamente em 3, 4 meses que decidimos casar, depois fomos confirmar e passado um ano estávamos a casar, mas foi um encontro muito rápido porque tínhamos os dois uma missão muito alinhada, sabíamos que éramos levados e éramos
quase a nossa bússola era este sentido de missão, de queremos fazer de uma vocação que ainda hoje está em construção, ainda mais na altura, mas que era claro, e por isso, e por outro lado também era claro que cada um de nós tinha os nossos talentos, as nossas capacidades, e por isso olhávamos àquilo que podíamos e íamos fazendo nos projetos, nos trabalhos. Quando decidimos casar, também para nós foi engraçado, assim, a Joana já tinha 3 filhos, estava a contar que fez ali uma paragem, uma short stop de uns meses, acho eu, por acaso não disseste o tempo, mas ali pouquinho, nós esticámos um bocadinho mais a corda e basicamente usámos o casamento um bocadinho como assim, um casamento grande, cada mês era um empreendedor, um projeto social, e em vez das pessoas darem os presentes de casamento para casa, a mobília para casa, ajudaram-nos a financiar não só equipamento de filmagem e de vídeo, mas a pagar uma viagem em que durante 2 anos íamos andar à volta do mundo a encontrar o nosso propósito, o nosso gap year. E foi isso que aconteceu. A Maria, na altura, já fazia vídeos profissionais, eu tinha como hobby esta questão do vídeo, e para nós era por um lado, era muito claro que tínhamos uma missão e uma vocação que queríamos ir à descoberta, mas por outro lado, já existiam espalhados pelo mundo montes de pessoas e organizações já com a sua vocação muito confirmada e com projetos muito confirmados, com muito impacto, e que nós, através do que na altura era que considerávamos o nosso talento, que era o vídeo e esta capacidade de contar histórias, então decidimos ir para contar histórias de empreendedores. Então foi assim como começou a We Changers, era conhecer o We Changers, nós os que podem e devem mudar o mundo, na altura através do vídeo, era a nossa vocação. E depois foi evoluindo com o caminho, com as histórias, com a experiência, começámos a perceber, e aí já a chegar mais ao que é o We Changers hoje em dia, que sim, era importante dar a conhecer estes movimentos, as organizações, estas histórias de empreendedores e de projetos que estão a efetivamente mudar o mundo, mas que por outro lado, quando nós mostrávamos um vídeo, as pessoas sentiam-se inspiradas e depois vinham falar connosco. Ai, que bom, também senti que queria contribuir, ou queria fazer algo, ou querer se calhar deixar de trabalhar ou mudar de carreira. Onde é que eu posso começar? Que tipo de curso, que tipo de ferramentas, que tipo de grupos é que eu me posso juntar para, nesta área, ou com as minhas capacidades, ou com esta minha vocação, agir e poder contribuir. E foi aí que entrou então esta ideia da We Changers como uma ferramenta e uma plataforma tecnológica para permitir este acesso e esta quase democratização às ideias, aos projetos, às pessoas e aos ecossistemas, para que no fundo hajam mais changemakers, mais pessoas com esta vontade, com esta vocação de querer mudar o mundo. E isto já foi há 6 anos, tem sido um caminho de crescimento e de muita aprendizagem, em que nós próprios também fomos reformulando e fomos quase que consolidando aquilo que é a nossa teoria de mudança. E aqui, saltando um bocadinho também para esta segunda parte da organização e depois dos exemplos práticos de onde a vocação e o lucro se juntam. Primeiro, nós vemos muito esta questão da vocação como a nossa bússola, não é? O nosso sentido, o nosso propósito, que está em construção, mas que exatamente como uma bússola, que hoje já não usamos tanto, tem este papel de orientar e tem um papel de que periodicamente e quando nos lembramos ou quando colocamos no processo, voltar à bússola, olhar para a bússola e perceber se estamos no caminho certo. Se estamos no caminho certo como pessoas, como família, como empresa e depois como comunidade e como ecossistema, como parceiros, como fornecedores, etc. Então, este papel da vocação ao longo não só dos vários chapéus, mas dos vários momentos da nossa vida e da nossa organização. E esta área da economia social e que se está a expandir, e nós acreditamos, parte da nossa teoria de mudança da We Changers é que
esta questão de ser um ator para criar um mundo melhor, a nossa visão é que seja normalizada, em que já esteja embebida na nossa sociedade e quase já nem se fala, porque isto já é normal uma empresa ter também no seu sistema uma medição de impacto social ou ambiental, já é normal como pessoa, eu quando estou a definir a minha carreira, eu incluir o meu propósito, já é normal eu como consumidor procurar propósito onde eu, nas minhas escolhas, já é normal como família, como nas várias dimensões. E então é muito o papel da We Changers, para chegar a esta normalização, então temos que ajudar aqueles que já são e que já têm o propósito a ser mais e melhor, e depois chamar mais pessoas para virem para este novo mundo que estamos a construir. Além desta missão que depois podem explorar da We Changers e do trabalho que queremos fazer como tecnologia, depois efetivamente também temos que ser inteiros, não só como pessoas, mas como organizações. Um parênteses que é muito rara esta oportunidade que eu tenho tido de poder pôr Jesus e poder pôr estes temas e a minha dimensão de fé no meu trabalho. Não acontece, até porque nós trabalhamos para o mundo inteiro, com muitas organizações, e normalmente esta dimensão não vem. Eu até conheci a Rita e a Joana, primeiro numa dimensão profissional, que nem fazia ideia que as duas estavam ligadas a este movimento, então no outro dia a ter a call de introdução, a falar sobre como é que o Espírito Santo nos ia ajudar a fazer a apresentação. Isso até é meio, fiquei assim meio abandonado, porque não estou habituado, e é ótimo, e espero que possa ter este tipo de conversas mais vezes. Mas por outro lado, este propósito e esta vocação também está aqui camuflada, e eu tenho a sorte de poder tê-la camuflada em quase todas as conversas que eu tenho, quase todos os dias, porque apesar de não falar no nome de Deus e de Jesus e do Espírito Santo, falamos num propósito, falamos no amor, falamos no serviço aos outros, falamos nestes valores universais que são a nossa bússola, que são aquilo que une as pessoas e os fornecedores e as organizações com quem nós trabalhamos, e isso é espetacular. E por isso, falar um bocadinho aqui nesta dimensão mais prática da We Changers, que é como é que eu como pessoa, depois eu e a Maria como família, como co-founders de uma organização que tem cerca de 10 pessoas em crescimento, mas que depois trabalha com 10 mil utilizadores e temos um conjunto de ecossistemas e clientes, como é que nós também podemos colocar a nossa vocação nos nossos processos e na nossa comunicação e naquilo que fazemos e no mundo que queremos criar. Então a primeira e assim a maior definição é esta teoria de mudança, que é a We Changers, é uma LDA, uma empresa normal que tem investidores, que tem um plano de negócios, mas que ao lado do seu plano financeiro tem uma teoria de mudança e um plano de impacto. Por isso eu ao fim do mês, ao fim de cada trimestre, faço um reporte financeiro e faço um reporte de impacto do o bem que eu estou a criar. Por outro lado, para nós os valores e a definição dos valores e a forma como depois os valores e este propósito implica no dia-a-dia da empresa também é muito importante. A Rita depois vai partilhar não só os valores da We Changers, que são muito importantes na definição de para onde é que nós queremos ir e periodicamente, não só anualmente, mas por trimestres, para a definição dos objetivos da empresa, muito diretamente. Também para a forma como contratamos, a forma como temos as nossas calls semanais, a forma como definimos a política interna, como falamos uns com os outros, como temos o processo. E é muito engraçado porque somos neutros, não é? A empresa não é uma empresa cristã, os founders são cristãos, são católicos, somos muito inclusivos, no sentido que abraçamos crentes e não crentes, mas o propósito e os valores estão lá, e eu acho que isso depois também nos ajuda imenso a crescer, porque conseguimos alinhar e atrair pessoas que de facto partilham este propósito comum. Podem depois ver no link muito concretamente onde é que cada um dos valores da We Changers tem nas atividades do dia-a-dia e influencia
os nossos processos. Por fim, é engraçado também perceber estas dimensões, como é que no nosso papel como empresa tecnológica, e a Joana estava a dar o exemplo de que não usa e fez este veto político ao Facebook e ao WhatsApp, o próprio papel que a WeChangers como empresa tecnológica pode e deve ter para mostrar que não, olha, é possível fazer uma tecnologia diferente e por isso é possível ter cuidado com os nossos utilizadores, fazer um fair trade dos dados e de privacidade, é possível desenvolver tecnologia e algoritmos em que temos de facto uma consideração, temos um comitê de ética, temos apropriado ao nosso tamanho, claro, mas temos um cuidado em pensar e debater estes temas. E o quão também é surpreendente que quando depois começamos a trabalhar com outros parceiros internacionais e organizações que também têm esse cuidado e que também estão alinhados e que também querem trabalhar, e depois começamos a descobrir que afinal não estamos sozinhos. Há um movimento, há pessoas, há projetos e é muito real aquilo que está a acontecer. E por isso é que depois vem o papel da WeChangers de mobilizar e acelerar este movimento que já existe, que está aqui, não é? Então temos 100 pessoas com ideias, com energia, com projetos, mas muitas vezes desconectados, e depois é preciso aqui um papel de uma coordenação, e a tecnologia tem um papel como meio, pode ser um papel, pode ter pode ser um catalisador muito, muito potente, porque de facto neste momento estamos todos juntos, quando seria impossível estarmos todos juntos fisicamente, e é um exemplo de que a tecnologia pode ser, se bem utilizada, muito eficiente. Resumindo, eu que também uma passagem, sem querer assim entrar em muito detalhe, mas que me vai acompanhando e que eu acho que tem tudo a ver com esta vocação e lucro, é a parábola dos talentos. Nós falamos muito e está muito presente entre mim e a Maria, e depois a própria WeChangers já foi discutido, que é esta questão de que nós, com o nosso caminho e a nossa vocação, olhamos para aquilo que eram os talentos que recebemos, os recursos, as nossas capacidades, e sentimos uma responsabilidade, quase um dever de nós temos que os pôr a render. E depois é um caminho e é um processo, e o facto de haver uma intencionalidade faz com que o lucro seja um caminho e seja um meio para, e deixa de ser um fim, faz com que a vocação seja uma orientação e faz com que todos os outros passos no meio sejam processo e construção daquilo que é um fim que acreditamos nós que é esta vida, esta imitação da vida de Jesus e esta vontade que temos de querer criar um mundo mais justo e com mais parecido com aquilo que é e era a visão, esta visão de Jesus e a vida que foi e que nos mostrou. E é um bocadinho também esse o testemunho que queremos dar como pessoas e como organização, e o papel que queremos deixar com esta vontade de altos e baixos, mas com esta vontade de conseguir conciliar o que somos como pessoas, o que somos como organização e o que somos como comunidade e como igreja. Por fim, eu esqueci-me de deixar uma nota, só curiosidade, é que nós no início, e agora estamos a retomar, a própria empresa, além de nós termos uma orientação espiritual, a própria empresa tem uma orientação espiritual, que é engraçado, também muito inspirados pela visão jesuítica da liderança, de servant leadership, da liderança ao serviço. Também sentimos essa necessidade de ter uma busca de profundidade e uma busca de trabalho desta vocação. Obrigado, Duarte. Obrigada. Já vamos aqui com 2 testemunhos muito bons. Obrigada, Joana e Duarte. Agora já temos os irmãos aqui juntos. Olá, Tosé e a Cássio. Vou dar-lhes palavra, se é que não têm já. Ora, vejam se conseguem. O Tosé já está com som. Olá, Tosé. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Já estamos a ouvir. E o Cássio também. Olá, também já estou a ouvir. Boa. Estamos então, juntos. força. Então, boa noite a todos. Posso começar?
Força, Cássio. Ok. Boa noite a todos. Obrigado, Joana e também Duarte, pela vossa experiência e a vossa partilha. Eu sou o Acácio, sou de Leiria e estou aqui com o meu irmão, enfim, para partilhar um pouco a nossa experiência. Eu estou em Leiria e, para o Mateus saber, Leiria fica junto a Fátima. E o meu irmão está em Felgueiras. Felgueiras fica junto a Guimarães, o resto da nossa nacionalidade. Está bem, Mateus? Percebeste? Não está a ouvir. Ora bem, nós fomos convidados para partilhar a nossa vivência de 30 anos como líderes empresariais, procurando agir segundo a doutrina social da Igreja, nas nossas empresas, sobretudo na ótica da gestão e também da dádiva. Eu combinei com o meu irmão em que eu daria um pouco a minha experiência a nível, digamos, de como nós nascemos como empresa e também falo um pouco do propósito da empresa. O meu irmão falaria mais, digamos, dos bens relacionais, que é, penso eu, a dádiva das dádivas, são os bens relacionais. Mas antes de começar a minha intervenção, eu gostava de dar os parabéns aos organizadores, digamos, deste curso, pela sua coragem, capacidade de trabalho e também pelo seu voluntarismo, em fazer, sobretudo, ressuscitar o princípio que reinava entre os primeiros cristãos, onde tudo era colocado em comum. E o bem comum era uma medida de vida em comunidade. Isto é o Evangelho vivido. E, de facto, é através, digamos, destes cursos, destas partilhas, que nós podemos dar aos outros, digamos, estes novos princípios, estes novos valores, que são o tal Evangelho vivido. E também dizer também que este paradigma da economia de Francisco, enfim, não tem nada de novo. A economia de Francisco só soube fazer ressuscitar nesta nova sociedade os princípios e os valores que o Evangelho já inspira e que, intencionalmente ou não, foram esquecidos ou então foram relegados, digamos, para segundo plano. Falando um pouco mais de nós, portanto, lideramos um grupo empresarial, Grupo FIL, e também outras empresas. O Grupo FIL fabrica formas de plástico para calçado. Okay? Para quem não souber o que é, aqui temos uma forma, não se vê, vê-se. Vê-se muito bem. Temos uma forma e a forma informa o sapato, ok? Aqui temos uma forma de senhora com salto, de bico fino, senhora, porque as senhoras são finas, correto? Isto é o nosso produto. A nossa empresa tem 65 anos. Portanto, como devem perceber, nós entramos, digamos, já depois da empresa ter início, não é? Entramos, portanto, há uns 30 anos da empresa. Portanto, quando entramos, a empresa estava em dificuldades, uma vez enfim, que o meu pai enfim, estava cansado e também estava indisponível para investir. E neste momento, este foi o momento-chave, digamos, da nossa vida. Porque aqui começou também o projeto de Deus nas nossas vidas. Da minha vida e do meu irmão. Porque tanto eu e o meu irmão estávamos a iniciar as nossas carreiras profissionais. E nunca pensávamos realmente de tomar conta da empresa do meu pai. Portanto, Deus trabalha no silêncio e Deus realmente é sempre incrível. De facto, aqui as nossas vidas foram colocadas, digamos, num patamar de muita exigência. Eu até costumo dizer que as nossas vidas, eu vou utilizar dois termos, mas vocês não tenham medo, que é assim, as nossas vidas gastam-se e morrem para o outro na complexa vida empresarial. Claro que há aqui um pouco do sentido figurado, mas para um cristão, ser empresário tem que gastar a vida e morrer também. Porquê? Porque à nossa frente está o outro, está o próximo. E é muito importante frisar
digamos, sublinhar, melhor dizendo, esta relação. Mas também somos uns sortudos, ou seja, Deus também nos preparou para isso, para podermos gastar e morrer também nas nossas vidas, ganhando o céu e a eternidade, penso eu, senão também não valeria a pena. Nós tivemos o privilégio de 12 anos antes de entrarmos na empresa, de conhecermos o movimento dos focolares. E também no ano de 91, sermos cofundadores da Economia de Comunhão. E esta vivência destes 12 anos anteriores, que foram baseados e que nos ensinaram a amar o próximo, amar Jesus no meio, amar sobretudo a grandeza de Jesus abandonado, seja no meio da família, na escola, na universidade, com os amigos, com os indigentes, com os abandonados, deu-nos um ativo de motivações baseadas no Evangelho que jamais esqueceremos. Foi de facto o motor para caminhar na estrada que Deus nos ia indicando, nesta vocação empresarial. Nós somos 3 sócios, portanto, nós dois, enfim, que estão a conhecer neste momento, e temos um outro irmão, Fernando, que, embora não participe nestes princípios e também não participe, enfim, nestas práticas, digamos, da Igreja, não é? Também nunca nos criou grandes obstáculos. Logo no início da nossa atividade, eu e o António fizemos um pacto com Deus, que foi o seguinte: convidar Deus para nosso sócio. Isto foi o primeiro pacto e o primeiro sinal de que, de facto, para nós a empresa era a coisa mais importante nas nossas vidas profissionais. E a quem chamamos, o sócio invisível. Portanto, a empresa seria um bem, e é um bem, que nos foi entregue para gerir. Ou seja, um bem que cria valor económico, nomeadamente o lucro. Primeiro, para satisfazer os compromissos resultantes da atividade. Em segundo lugar, para a inovação e desenvolvimento da mesma, da atividade. E em terceiro lugar, para acudir e ajudar os mais desfavorecidos. E estes são os 3 pilares em que assenta a plataforma das nossas empresas. Este é o nosso propósito, estes 3 pilares. Nós no início trabalhávamos, claro que é um exagero, mas portanto, para perceberem, nós no início trabalhávamos 25 horas por dia, para que estes 3 pilares que nós nos autopropusemos fossem conseguidos e sentíssemos essa felicidade. E de facto foi um sucesso e continua a ser um sucesso. Também naquela narrativa anterior que eu vos disse, que de facto nós morremos por este ideal. 4 anos depois de nós iniciarmos a atividade, já tínhamos 2 novas unidades industriais. Portanto, começámos em Leiria e depois, 4 anos depois, já tínhamos uma nova em São João da Madeira e outra em Felgueiras. E de uma empresa em dificuldades, em 4, 5 anos, já estávamos, digamos, a liderar o mercado nacional. Para vos dizer que Deus nos dá 100%, que ainda há vida por Deus, também já neste ano, nós, e é um ano de crise, nós estamos a investir num projeto que nos posiciona digamos, num equipamento que nos vai colocar a nível da Europa nas principais empresas do nosso ramo. Também, logo no início, portanto, quando começámos a fazer os investimentos, veio também em simultâneo a necessidade de trabalhar ao cuidado e no cuidado dos outros. Naquela ideia que eu vos disse, que era o terceiro pilar, que seria, digamos, ajudar os desfavorecidos. Liderámos um projeto de escola informática para os meninos de rua no Brasil,
colaborámos num projeto de armazenamento de águas para uso doméstico no Burundi, na África, entre outros projetos. Na comunidade onde estamos inseridos, procuramos também cuidar dos mais débeis. Também não esquecemos o ambiente e a ecologia. Logo de imediato, renunciamos a todas as matérias-primas que não fossem recicladas. Todas as matérias-primas que nós utilizamos, as formas, é tudo material reciclado. Inauguramos então também a chamada economia circular. Isto realmente foi tudo um trabalho de Deus, porque o mérito não foi nosso, foi o mérito de Deus. Aliás, Deus é o nosso melhor ativo. E é Ele a quem devemos a grande alegria de ter dito sim, desta grande aventura. Claro que nem tudo são rosas, obviamente. Isto é, digamos, neste ping-pong há as rosas e há também os espinhos, não é? Em termos de contabilidade também não sei contabilizar. Uma coisa eu sei, é que de facto Deus tem-nos dado uma alegria e um centro fantástico. Mas de facto qual é o segredo que nós, enfim, encontramos para que pudéssemos dar, digamos, alegria às nossas vidas, esperança às nossas empresas, a esperança e segurança aos nossos operários e criássemos um novo paradigma de empresa? Foram também 3 pilares, ou melhor, são 3 pilares, que é a fé, a esperança e a oração. Relativamente à fé, agradecemos a Deus esse dom, o dom da fé, porque sem o qual não seríamos felizes e também não conseguiríamos fazer felizes os outros. Claro que muitas das vezes, indo contra a corrente, muitas vezes desafiando as normas de economia e como sempre, procurando aquela luzinha que muitas vezes nós não víamos, nem muitas vezes entendíamos a sua lógica, mas era o caminho que Deus nos dava. E relativamente à esperança, nós acreditamos que a esperança divina é aquela que nos dá o centro. Porque foi esta esperança também que nos deu força, ânimo e coragem para continuar sempre, apesar das dificuldades e tantos obstáculos. E depois temos também um segundo tripé, digamos assim, que é a oração. Que eu diria assim mais intimamente que é a minha fé, oração, que é algo que eu estimo muito, que eu amo muito e que me cria em mim, melhor dizendo, uma relação de intimidade e de proximidade única com Deus. Porquê? Porque nós colocamos a oração em tudo aquilo que tem a ver com a empresa. Seja nas decisões, seja nos projetos, seja nas dificuldades, seja nos relacionamentos, seja na vida dos nossos dependentes, seja dos nossos parceiros, concorrentes, etc. Para nós, isto é muito importante na nossa vida de gestão, para nós a oração é um instrumento de gestão. E que não é negociável. É um instrumento que nós nunca abdicamos nem nunca abdicaremos. Nos nossos 30 anos de gestão, digamos assim, perante as dificuldades, e foram tantas, a oração foi sempre o nosso refúgio. Foi sempre, digamos, aquilo a que nós nos agarramos para levar as coisas para a frente. E quantas vezes, perante conflitos de interesses, vindos muitas vezes de onde não deveriam, ou não esperávamos, mas normais, enfim, na vida das sociedades e no ambiente onde nos movemos, a oração sempre nos tranquilizou, sempre nos deu esperança e sempre nos encaminhou para uma solução feliz. Porque também absorve o nosso desânimo e empurra-nos para a nobreza também da nossa vocação.
Aliás, podemos dizer, nós os dois, eu e o meu irmão Tosé, que não temos memória de um caso em que Deus não atendesse as nossas orações. Ainda hoje tive vários casos em que situações, digamos, de desatar o nó, pedi a Deus e em todas essas situações Ele me ouviu. E se aconteceu comigo, também aconteceu para com o meu irmão. Dizemos isto com toda humildade, não porque somos heróis, não porque somos melhores do que os outros, somos pessoas perfeitamente normais e normalíssimas. Graças a Deus. Aliás, eu quero ser uma pessoa normal. Mas é perante esta normalidade e esta confiança em Deus, na fé e na oração e na esperança que nos dá este calor. E a oração é tão importante que eu, hoje, lendo, enfim, os escritos, eu peguei numa reflexão do Papa Francisco, numa reflexão dele de há poucos dias, em que ele falava da oração e do trabalho. Ele dizia assim, isto é só para acabar, ele dizia assim: as mudanças na igreja sem a oração não são mudanças de igreja, são mudanças de grupo. E dizia mais, rezar e trabalhar em comunidade faz avançar o mundo. É um motor. Depois acrescentava, tudo cresce graças à oração. E por fim dizia, sem fé tudo se desmorona. Sem a oração, a fé apaga-se. Agora, portanto, pedi ao meu irmão que continuasse, digamos, a segunda parte. Aliás, o meu irmão é uma pessoa muito mais santa do que eu. Razão pela qual eu tive que ler a quase tudo. E ele é uma pessoa mais informal, portanto, vai ser muito mais preciosa do que eu. Por isso mesmo achei para o fim. Ok? Então, Zé, diz lá o que é que tens a dizer. Epá, é difícil de acrescentar alguma coisa àquilo que disseste, pá. É verdade que ainda hoje desataste o nó, porque eu quase não estava a conseguir estar aqui, mas estou. Isto foi um pequeno milagre hoje também. Isto é, eu vou-me cingir a casos, a factos, onde esta lógica, este desejo de que o nosso trabalho, a nossa atividade, o ser família, o ser empresário, é tudo, digamos, um substrato à tua experiência como cristão. Tu não podes olhar para lado nenhum se não tiveres uns olhos destes. Por exemplo, eu há dias, nós quando começámos na empresa, eu fui à primeira feira à Itália e eu não vi lá uma máquina que eu tivesse. Nós só tínhamos sucata em casa. Era as maquinetas que o meu pai tinha, era só sucata. Aquilo não havia por onde pegar. E ainda hoje temos relacionamentos de uma grande proximidade com os fornecedores desses 30 anos atrás. Há tempos eu fui à Itália a uma feira e fui visitar um destes fornecedores e ele vai assim para mim: vocês vão hoje jantar à minha casa. Mas eu vou assim: Diego, mas como jantar à tua casa? Tu não me convidaste à tua casa quando eu fui a Portugal fazer a montagem da máquina, a primeira máquina que nos compraram? Sim. Tu não foste comprar tabaco para eu fumar e a senhora perguntou-te porque, se tu não fumavas, porque é que estavas a comprar tabaco? E tu disseste que era para um amigo teu. Isto tem 32 anos, estes factos. Um dos projetos que a gente teve em atenção eram aqueles desfavorecidos, aqueles que sobram, não é? Mas que são aqueles que Deus vê, porque são as oportunidades que tu podes ter.
E muita gente com deficiência passou pela nossa empresa e tem passado. Surdos, divorciados, pessoas de famílias desfeitas, desempregados. E há tempos tivemos que, digamos, dispensar alguns trabalhadores. E um destes era uma funcionária que tínhamos que era surda. E aquilo para nós era uma dor enorme, mas a gente não tinha espaço na empresa para ela. E eu fui a 3 sítios, a 3 empresas pedir trabalho para ela. E foi interessante porque eu não consegui arranjar trabalho para ela nestes contactos que eu procurei, mas ela conseguiu arranjar emprego. Mas eu tinha feito a minha parte. Recordo que nós tínhamos um amigo que fez uma vida assim muito leve, muito aliviada. E então, não sei se casou 3 vezes, mas pelo menos recomeçou a família 3 vezes. Tem 3 filhos, salvo erro, pelo menos. E um dia teve, já sozinho em casa, sem filhos e sem mulheres, teve um incêndio. Ardeu uma fonte de alimentação e então aquilo ficou toda de preta à casa. E eu já há muito tempo que andávamos assim, cumprimentávamos, mas não tínhamos grandes proximidades. E achámos que aquela era uma criatura que tinha que ser, tínhamos que fazer alguma coisa por ele. E então era fácil a gente pagar uma empresa e ir lá e resolver todo o assunto. Mas achámos que o trabalho devia de ser feito com ele. E então, eu convidei a minha família, o Acácio convidou a família dele, convidámos mais 2 famílias, despejámos a casa toda, lavámos tudo o que era de lavar, eu e mais a minha mulher tivemos 4 horas numa lavandaria industrial a lavar a roupa, era pôr moedas e tirar moedas, pôr moedas e tirar moedas, mas foi tão interessante a relação que criámos, eu e a minha mulher, porque falámos da beleza que era a nossa família, a unidade que existia entre ela, em contrassenso àquela situação de dificuldade, e sentíamos ser uma enorme oportunidade como família estar a fazer o que fazíamos. Também nós tivemos, sei lá, um funcionário, por exemplo, que às tantas decidiu abandonar a empresa e pediu-nos, olha, eu tive uma oportunidade e vou trabalhar para outro sítio. E então o Zé Manel, no dia em que tinha combinado, despediu-se da gente e foi para um concorrente. Numa segunda-feira de manhã. Antes do almoço estava a telefonar ao Acácio a dizer, olha, Sr. Acácio, eu posso voltar, isto não é ambiente para mim, eu posso voltar. Ô Zé Manel, olha pá, se tu quiseres, se achares que o teu espaço ainda está aí aberto, epá, vê, faz a opção que entendes por bem. E, portanto, na segunda-feira à tarde, o Zé Manel voltou a trabalhar na nossa empresa. Há dias, o Eduardo também foi convidado por um concorrente nosso para ir trabalhar por conta dele, para a empresa da concorrência. E nós achámos por bem, ok, é uma pena, gostamos de todo o trabalho, a gente deu sempre bem, mas pronto. Epá, e ele foi. Só que ele era uma pessoa muito dedicada, tinha assim uns detalhes, umas afinações, assim, umas coisas muito pessoais que ajudavam muito a empresa. E eu telefonei, olha Eduardo, eu tenho aqui um problema que tu antes resolvias e agora a gente não tem quem resolva, tu incomodas-te ou tens a possibilidade de vires cá, assim numa hora discreta, também para não criar os problemas aonde estás, para vir, para nos ajudares a resolver. Com certeza, olha, estava agora a chegar a casa, mas eu vou já aí. Pronto, entretanto, numa destas alturas nós tivemos um excesso de trabalho e eu telefonei a uma pessoa que tinha tido uma empresa que depois foi insolvente, depois trabalhou por conta de outro e agora está na iminência de se reformar. Mas, eu precisava e telefonei ao fim, tu podes-me vir dar uma ajuda? Precisava aqui de um reforço na empresa, aqui em São João da Madeira. Então não vou,
Epá, olha, é uma oportunidade enorme que dás, que eu estou farto de estar em casa, pá, eu já não suporto isto, pá. Então que a pandemia ainda foi pior. Até aí é para começar quando? Amanhã? Pode ser amanhã. Pronto, e o Rufino, há um mês que está a trabalhar connosco, numa situação assim também de passagem, mas onde tem sido muito útil para o nosso desempenho. Há dias eu visitei um cliente e ele, pá, quando me abre a porta, encosta-se à porta e diz-me assim: sou Faria, estou desgraçado. Então, mas porquê? Morreu alguém? Não. O meu melhor cliente deixou-me aqui um buraco de todo o tamanho. Eu vou assim, mas ó, Sr. Alberto, epá, eu compreendo a sua situação. Mas olha, o senhor tem família? Tenho. A sua esposa gosta de si? Gosta. O senhor tem netos? Tenho. E os seus netos sentam-se ao seu colo? Sentam. Ouça lá, a sua vida não é só desgraça, é também uma coisa boa. Pá. Olhe por aqui. E depois eu disse-lhe assim, olha, mas o senhor está a olhar para mim. Estou, Sr. Faria, mas você está-me a dizer coisas que até me custa ouvir. E eu vou assim, olha, eu tenho coisas que me custam a viver. Então, mas porquê? Opá, olha, eu sou doente oncológico, eu vou todos os meses ao IPO, mas você é doente? Sou. Até você anda a trabalhar? Claro, porque é que não hei de andar a trabalhar? Epá, então eu não sou dos piores. Pois não, pá, dê cá um abraço. Abraçámos, ele ficou com as dívidas, com certeza, eu não pude resolver o assunto, não é? Mas houve uma oportunidade de partilhar a dor e houve uma oportunidade de poder descobrir as alegrias que a nossa vida também tem. E eu acho que este convívio, esta partilha, este poder partilhar a dor, este poder ser homem, um homem-deus, o não ser só um fator de sucesso, mas também partilhar as dificuldades. E eu acho que isto tem sido uma coisa fantástica. Nós demos emprego a uma pessoa que fazia 7 quilómetros a pé para ir trabalhar e perdeu o emprego quando acabaram os contratos. Um dia ele tinha uma grande subida para ir para a empresa trabalhar, desmaiou por causa do sol ser tão intenso, desmaiou na estrada. E ele foi pedir emprego, nós demos-lhe emprego, mas ele não tinha transporte. E então falámos com um funcionário nosso que ficava a meio caminho, dele vir a pé até lá e de outro traziam. Este nosso funcionário disse assim, eu tenho 2 bicicletas, eu dou-lhe uma e ele vem de casa até à minha e depois eu levo até lá. Hoje o Manel, ao fim deste tempo todo, paga a renda da casa, tem um carrinho, paga a prestação do carro e é nosso funcionário. Às vezes vem fazer horas e não quer pagar, não quer picar o cartão, o que eu não admito, porque disse assim, Manel, tu és uma oportunidade da gente trabalhar juntos. Portanto, o mérito é tanto teu como meu. Pronto, eu não admito que tu entres aqui e não piques o cartão e não saias e não piques o cartão. Trabalho é trabalho e conhaque é conhaque. Sim, também numa linguagem que fosse... E hoje temos uma relação, o Manel é dos nossos melhores funcionários. Um tipo com 28 anos, um tipo espetacular. Que sustenta o pai que tem rendimento mínimo de inserção, a mãe que tem diabetes e a irmã que tem 13 anos. Ele é o sustento da casa. Arranjámos casa e ele transferiu-se de Leiria e veio trabalhar para Felgueiras, onde a gente agora lhe... Pronto, e a gente vê como reconstrói famílias que quase da desgraça, não é? Porque viviam quase numa situação de sobrevivência, em que não tinham televisão, não tinham água quente em casa, portanto, toda uma série de... porque era ele o único sustento, não é? E nós vemos como este olhar para cada um, como podendo seres tu, tu deixas de ser indiferente. Claro que temos pessoas que têm outro nível de vida, mas
se a gente não olha aos últimos, quem olhará para eles? E este tem sido um desígnio da empresa. E isto não é indiferente, porque os nossos clientes sabem quem somos e muitas vezes a preferência pode não passar só por aqui, mas é um grande contributo. Estamos a passar um momento em que o trabalho não é excessivo, mas graças a Deus a nós nunca nos faltou. Antes, pelo contrário. E vemos que, ainda há dias, eu ia para Leiria e o Acácio também, ele ia no carro dele, íamos a conversar, e às tantas, vamos assim, vamos rezar a Deus, vamos rezar o terço a Nossa Senhora para agradecer todos os nós que a gente hoje conseguiu desatar. Não foi as coisas que nos correram bem. Eu às vezes, quando rezo o terço, dá-me sempre vontade de dizer assim, olha Maria, ajuda as pessoas de boa vontade. E eu vou assim, não mas essas pessoas de boa vontade já têm mérito. A partir de certa altura eu comecei a dizer assim, e daqueles que têm má vontade. A gente tem que se lembrar daqueles que ainda não descobriram, não é? E é este olhar sempre por... Não sei, eu faço estes quilómetros todos, faço 3 horas, 4 horas de carro. E dificilmente eu farei uma viagem onde eu não faço um telefonema ou 2 àquelas pessoas que eu já não vejo há muito e, sobretudo, suspeite de que não me lembro eu, nem se lembram muitos outros. Aqueles que aguardam um telefonema, que aguardam a oportunidade de poder ouvir ou até poder falar. Não que eu tenha soluções, mas que o facto de eu ter um carro, o facto de eu ter um telefone, o facto de eu ir numa viagem, em vez de ouvir música e ouvir desgraças, eu possa ser um instrumento de amar o outro, não é? Ainda ontem, eu vinha de Leiria para Felgueiras e toco um telefone e eu vou assim, mas isto não é coisa boa. E dizia, começou assim logo, Zé, estou desesperado. Ou isto se resolve, eu vou-me suicidar. Tivemos 45 minutos ao telefone. No dia seguinte voltei a ligar. E hoje ainda não liguei, porque ainda não tive a oportunidade. Mas sei que isso ainda não aconteceu. Sei que a situação dele é muito complicada. Mas eu não tenho a solução. Mas tenho a proximidade. Pode ser uma oportunidade de ele aliviar a pressão, desabafar. E são coisas que são gratuitas. Nós temos um potencial de amor gratuito incomensurável. A gente não se dá conta. O nosso tempo é o capital maior. E procuro que estes pequenos detalhes, mas também, como o Acácio dizia, com momentos muito sofridos, porque Deus foi Deus e aconteceu-lhe o que aconteceu. Jesus foi Deus, ou era Deus, homem, e aconteceu-lhe o que aconteceu. Não porque foi abandonado, mas porque era o percurso que estava destinado para ele. E a gente tem que lidar com as circunstâncias e dar graças a Deus, porque Ele não nos dá mais do que aquilo que a gente merece, nem menos do que aquilo que a gente merece. É uma experiência singela, simples, mas para mim super gratificante, e agradeço ao Acácio também por quanto ele me ajudou no final do dia de hoje, que foi tão difícil, que quase ele dizia a ele, Acácio, não me peças mais, que eu hoje estou incapaz disso. E ele diz assim, mas tu és capaz. E eu assim, está bem, eu vou estar. E a nossa vida é assim. A nossa vida é esta partilha, a força do outro, a fraqueza do outro, a partilha do outro, e é Jesus entre nós que tem que sobreviver. Desculpem, podia contar outros factos, mas ficamos por aqui. Muito, muito obrigada aos manos, posso chamar assim carinhosamente. Grande testemunho destes dois irmãos. Nós temos ainda o Mateus Machado para dar o seu testemunho. Vamos claramente passar a hora, mas acho que é por uma boa causa, portanto,
fiquem connosco, deixem-se estar nesta sala até ao fim. Não havemos de passar muito mais depois das 11, mas claramente até às 11 iremos, porque temos ainda um testemunho em sala para ouvir e queríamos receber pelo menos uma ou outra pergunta. Obrigada, Cássio Tosé. Mateus, a turminha é sua. Vamos a isso. Bom, boa noite. Eu acho que eu fiquei com o momento mais difícil, porque depois de ouvir as histórias da Joana, do Duarte, do Acácio e do Tosé, eu não tenho muito a acrescentar, né? A minha história é só mais uma história mesmo de alguém que também quer empreender, de alguém que também acredita que consegue, ou que tenta descobrir, na verdade, né, que a gente consegue conciliar o nosso propósito, a nossa missão com o nosso trabalho. Eu, desde a adolescência, é engraçado isso, desde menino, eu sonhava com isso, de que um dia eu poderia pegar aquelas coisas que eu acredito e unir com um trabalho que eu fosse executar. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu achei que isso era algo muito distante. Falava assim, não, é um pouco de ilusão mesmo, né? A gente cria essa utopia de que a gente vai viver, vai fazer pelo outro e vai ser tudo lindo, e aí a gente começa a trabalhar e as coisas não são bem assim. Eu acredito que seja aqui no Brasil ou seja em Portugal, os desafios são os mesmos, né? Assim, muitos deles. A gente precisa trazer dinheiro para dentro de casa, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa pagar os estudos, e todo mundo tem sonhos, né? Sonhos dos mais diversos, desde fazer diferença na vida do outro, até conhecer determinado país, até ter a oportunidade diferente da outra, porque são prazeres, são coisas que eu acho que todos nós nutrimos. E aí eu fiquei um tempo ali, eu brincava que a minha linha vocacional corria aqui pela paralela e de cá estava meu trabalho, né? Mas era engraçado, porque o pessoal falou um pouco, o Acácio começou falando sobre, né, parabenizar vocês da organização por viverem o evangelho. Eu reforço esse parabéns, né, da gente ser testemunha viva disso, conforme a minha fé, cada um tem sempre a liberdade, né, daquilo que crê, mas eu via isso no trabalho, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, você é de igreja, né? Aí eu começava a rir e falava, como assim, né? Tá escrito aqui, eu ando com um outdoor. E aí eu perguntava, e as pessoas falavam, não, porque você tem um jeito, você sempre tenta fazer as coisas de uma forma diferente e tudo. Não sei se as pessoas estavam acostumadas àquele jeito do trabalho muito mecanicista, muito robótico, de que eu faço as minhas funções, se o outro às vezes não veio, não importa por que ele não veio, não importa se ele está doente. E eu não estou dizendo que são pessoas ruins, pelo contrário, são pessoas muitas vezes maravilhosas, mas que perderam a oportunidade de trabalhar o lado humano, o lado cristão, ali no seu ambiente de trabalho. Então eu cresci e fui avançando ali nos trabalhos pelos quais eu passei, com essa sensação, até que chegou uma hora que quando eu montei o meu próprio negócio, eu conheci mais a fundo, aqui a gente chama de ADCE, mas que é a Uniapac Brasil, que é a sede aí de vocês em Portugal, eu tive um grande encontro, quase que um encontro de almas, assim, eu falei, cara, esse negócio é para mim, isso existe. O pessoal falando um pouco sobre as buscas, o Duarte contando sobre o momento que eles viajaram nessa busca, ali foi um encontro, porque eu via pessoas sêniores, extremamente respeitadas, com negócios bem-sucedidos, mas bem-sucedidos em vários sentidos. No sentido de tratar de forma justa o seu funcionário, de pagar salários, de ter programas dentro da empresa para passar bons valores, bons princípios, independente da fé, né? Isso que é uma coisa importante. E ali, Rita, eu comecei, né, a me engajar mais na Uniapac e também comecei a tentar trazer isso para a minha realidade de trabalho. Então, hoje eu tenho alguns negócios, eu sou sócio numa startup, então, assim como o Duarte, aí eu também tenho algumas coisas na área de tecnologia, tenho uma empresa de consultoria financeira e tenho alguns trabalhos mais voluntários, sociais, na área de educação financeira. E aí, conversando com algumas pessoas de movimentos, eles falavam, poxa, eu comecei a inserir dentro da educação financeira, inclusive, alguns trechos bíblicos, né? O Duarte citou aí um dos que eu mais cito, que é a parábola dos talentos, e trazer essa reflexão para as pessoas. Eu falava, olha,
Primeiro, os nossos recursos não são só financeiros, né? Nós temos muitos recursos, tanto que Deus nos dá, quanto que nós somos capazes de aprimorar, de tornar melhores, e comecei a trazer essa vontade de falar um pouco mais sobre isso. Aí fui um pouco mais para o Instagram, fiz um canal no YouTube, até porque a gente fala assim, eu tô com 2 horas livre no dia, né? O pessoal falou que trabalhava 25 horas por dia, às vezes a gente acha que a gente tem 25 horas, né? Você fala, você tem 2 horas livres, você vai descansar? Não, vou fazer um canal no YouTube, vou fazer um outro conteúdo. E aí a gente vai, aí veio a Economia de Francisco, foi um novo encontro de alma gêmea ali, né? Eu corro o risco de usar alguma expressão que no Brasil é comum e para vocês não seja, então vocês fiquem à vontade aí ou até me corrigir se eu falar algo impróprio, por favor. Mas na Economia de Francisco, eu consegui encaixar mais coisas, tanto da minha vocação empresarial quanto da minha vocação pessoal, né? Que na verdade hoje se tornaram uma só. Ali eu elegi a Vila de Finanças e Humanidade para participar, e logo de início ali os coordenadores assim, que estavam mais na direção me chamaram também para ajudar na coordenação, porque nós dividimos a Vila em alguns temas, e um dos temas era justamente ligado à educação financeira. Então, ali foi, né, você achar a pessoa perfeita para você, né? Poxa, eu trabalho com educação financeira, me joga um tema como esse. E aí o mais interessante de tudo foi que quando a gente foi conhecendo as pessoas que iam ajudar na coordenação, de repente eu me vi ao lado de um professor alemão e de uma freira, de uma irmã da Croácia, e nós três debatendo ali como é que nós iríamos coordenar o tema de educação financeira. Então era muito divertido, porque eu falava, pronto, agora eu tenho a bênção acadêmica e a bênção religiosa, né? Eu tenho um professor, eu tenho uma freira aqui. Então, assim, se eu falar alguma coisa errada da igreja, ela me corrige. Se eu falar alguma coisa errada da academia, ele corrige e está pronto. E aí a gente veio desenvolvendo um grupo muito, muito diverso, muito rico. Várias iniciativas foram surgindo. A gente ainda conseguiu dividir o nosso tema de educação financeira em 3 linhas, uma voltada para estudar educação financeira para as escolas, para professores e para alunos, porque a gente considera que é muito bonito e muito importante que os alunos aprendam, mas será que os professores eles estão prontos para ensinar educação financeira, ensinar questões básicas, muitas vezes, que a gente poderia aprender, né, de empreendedorismo e tantos outros aspectos? Então, talvez antes de pensar, eu vou levar para o aluno, eu talvez devesse pensar, o professor já sabe, né, ele já entende que educação financeira não é matemática apenas, é muito mais do que isso. Aí a gente fez uma segunda linha para os endividados, né, e aí a gente tem um número altíssimo, um mundo afora de pessoas com problemas financeiros, e uma terceira vertente que era focada em pequenos e médios empreendedores, né, para os micro, pequenos e médios. E ali a gente teve experiências muito bacanas com o pessoal da África, com o pessoal da Ásia, com o pessoal aqui da América Latina, um dos membros também dos Estados Unidos. E a gente foi percebendo tantos pontos em comum em qualquer lugar do mundo, que a gente via por que os empreendedores quebram no Brasil. Aí a gente entendia que a maioria era por falta de planejamento, não ter capital de giro, etc. Aí a gente via ali, e nós começamos a entender, poxa, nós podemos provocar algumas transformações, ou pelo menos tentar transformar, usando a mesma base. Talvez o nosso desafio seja a língua, né? Vamos criar um material em inglês, em português, em espanhol, mas eles podem seguir os mesmos princípios. Aí eu trouxe muito disso para dentro da nossa Uniapac aqui Brasil. O Sérgio e a Gigi, eu acho que eles não aguentavam mais me ouvir, que são, né, os presidentes da Uniapac Brasil e Uniapac América Latina, mas eu fazia essa inquietação, eu falava, olha, é a cara da Uniapac, né? A Uniapac precisa estar dentro da Economia de Francisco, porque a Economia de Francisco ela tem um papel muito importante, que, como a Joana bem disse, né, a igreja falando desse assunto, espera aí, eu quero entender o que ela tem para falar, o que ela vai falar, e ali a gente viu que não era só a igreja, né? Eu tive a honra de participar do painel com Muhammad Yunus, e você não tem nem coragem de falar, né, gente? A gente senta, ouve, aprende e sai.
você fala meio... Ali a gente fala robótico, porque o que você vai falar? Né? Quem sou eu ali? Então, assim, essa jornada que a gente vem percorrendo, eu acho que no mundo afora a gente tem algo em comum que nasceu natural, que a economia de Francisco, logo de cara, ela deixou de ser um evento e se tornou um movimento. Né? Ela é algo permanente, e ela pode ser realmente permanente daqui para frente. Eu acredito que com a grande missão de construir pontes, que não é um termo meu, né? Que é um termo do Papa Francisco, que ele usa tanto. Nós temos a oportunidade de parar de erguer muros e começar a nos conectarmos mais. Então, quando a gente vê uma associação como a Uniapac, que congrega, que reúne empresários do mundo todo, a gente entende que o empresário, o ativista, o changemaker, o empreendedor social, todos eles podem estar conectados, trabalhando juntos, porque às vezes a gente está buscando a mesma coisa, só que o mundo nos ditou regras que nós somos diferentes. E aí eu acredito que a gente tem que se abrir ao diálogo e entender que nós somos muito mais comuns do que diversos. Né? Apesar da diversidade ser algo real, o nosso propósito é o mesmo, independente de você ser cristão ou não. Se você pratica o bem, se você gostaria que as pessoas vivessem em melhores condições de vida, o Amartya Sen diz isso muito bem, né? Conceder dignidade para o outro não é só dar comida, é colocá-lo em condições de dignidade. Para que, se a gente for, vamos imaginar, se a gente for competir uma prova de atletismo, uma corrida, para que um não corra descalço na pedra, no fogo, e o outro corra de tênis e já saia a 500 metros avançado. A gente tem que entender o que é colocar as pessoas nessa posição. Mas, para isso, você não precisa deixar de ter lucro. Para isso, você não precisa deixar de seguir sua vocação, seja ser empresário, ser professor ou qualquer outra coisa. Eu gosto muito do termo que o Papa usa para falar da nobre vocação empresarial. É uma vocação de entender que, apesar de promover o lucro não é o centro. E aí eu fecho aqui a minha contribuição fazendo o link com você brincou lá no início. Né? Os temas das vilas, eles parecem contrapontos, né? Eles parecem opostos, mas, na verdade, eu acredito que eles são muito esclarecedores, porque quando a gente traz o tema finanças e humanidade, eu acho que é para nos lembrar que as finanças têm como premissa gerar lucro, promover negócios, mas o lucro nunca deve ser o centro, mas o humano, o ser humano. Então, eu acredito que é isso que a gente vem tentando construir, vem tentando dizer. Eu, Matheus, aí eu não falo por todos, eu acredito que o lucro é algo justo. O empresário que coloca o negócio dele em risco, é o empresário que investe, às vezes, anos de economia, né, que ele guardou dinheiro, que ele poupou. Mas não é possível, e nós não podemos esquecer que o ser humano sempre está acima do dinheiro. Então, eu vou ter lucro, mas eu vou pagar salários justos. Como o Tosé disse, né, o meu funcionário, ele não quer fazer a hora extra, ele não quer marcar o ponto, mas eu vou falar para ele, marque o ponto, porque isso é o justo. Eu poderia falar, deixa quieto que está tudo bem. Não, eu quero promover aquilo que é justo. Então, é isso, eu agradeço pelo espaço aqui, eu cumprimento todo mundo que está nos acompanhando, e especialmente né, a Joana, o Duarte, o Acácio, o Tosé, porque foram contribuições incríveis aí, e estava abrindo os links todos aqui para depois conhecer mais a fundo a história e os projetos de cada um. Obrigado. Obrigada, Matheus, obrigada. Se estivéssemos numa sala presencial, o Zoom ainda não resolveu isto, ouvia-se palmas depois de cada uma das vossas partilhas, porque verdadeiramente eu acho que dou voz ao que muitos estarão a sentir, e podem usar os ícones do Zoom para bater palminhas, que esses existem, porque foram testemunhos muito bons, fantásticos, porque são vossos, porque são individuais, são sinceros, são vividos e foram extraordinários. Agradecer-vos muita generosidade. Perguntar se há alguma pergunta que queiram fazer os nossos, as 100 pessoas que temos em sala, se alguém quer fazer uma pergunta e a que orador em particular. De qualquer das maneiras, dizer que todos estes links que nós partilhamos
quer da empresa do Acácio do Tosé, quer do Centro de Conhecimento onde trabalha a Joana, quer o canal do YouTube do Mateus e sua página de Facebook que eu já partilhei aqui, quer o link da WeChangers, que vale a pena ir e ver como eles apresentam os seus valores e a sua missão, que é absolutamente extraordinário. Vamos partilhar esses links todos, portanto, eu penso que está toda a gente a agradecer no chat, testemunhos maravilhosos. Muito obrigada a todos pelas vossas partilhas de trabalho e, acima de tudo, de vida. E acho que hoje uma mensagem muito forte foi que não há trabalho e depois há uma vida. Ou trabalho e depois eu sou católico, ou sou cristão, ou sou muçulmano, ou vivo a minha fé e os meus valores. E então eu uso o chapéu dos valores umas vezes e depois do resto do tempo estou a viver outra vida. Não, houve uma mensagem hoje aqui muito forte de unidade, de sermos unos, e do desafio que isso também é, porque é um desafio. E esta ideia que passou lembrava ao Cássio, até tomei aqui nota, da oração, da importância da oração como instrumento para estes desafios. Portanto, gostava só de lembrar estas mensagens para fecharmos. Eu penso que não há de facto aqui perguntas a surgirem, e lembrar as mensagens de unidade, de vocação, de que o bem comum é a medida, de que é preciso coragem e generosidade para tomar as decisões que vocês tomaram ao longo do vosso percurso e foram partilhando, a coragem de parar para avaliar se eu estou no caminho em que quero estar, a coragem para tomar as decisões mais justas quando eu estou a gerir uma empresa, convidar Deus para nosso sócio, gostei muito, sócio invisível, até aqui uma empresa que dá testemunho de que tem aconselhamento espiritual, extraordinário. Alguém dizia, não sei se já foi aqui no curso ou noutros contextos, mas de que as empresas deviam ter aconselhamento espiritual, deviam ter, porque não? Têm tantos aconselhamentos, consultores, etc., porque não um aconselhamento espiritual? Não é a espiritualidade uma dimensão absolutamente central da vida humana? Então, por que não? A oração como um instrumento de gestão, partilhar a dor e descobrir as alegrias. Os nós que se desatam, e só se desatam os nossos nós, quando nos damos uns aos outros. E o Tosé acho que deu aqui um testemunho absolutamente marcante para todos, e muito forte, esta ideia de se eu tenho um telefone e tenho um carro, não é? Esta ideia do que é que fazemos com os bens. Eu tenho um telefone e um carro, eu não resolvo o problema da outra pessoa, mas eu posso ouvir, e ouvir é ser humano, é aproximar-nos. Falou deste potencial de amor gratuito, incomensurável que todos temos, e o Mateus lembrou a importância da construção de pontes. Tantas vezes estamos divididos em silos. Os empresários aqui, os da economia social ali, os hippies ali, aqueles acolá, e o Mateus lembrou, temos que trabalhar em conjunto, porque de facto no fim do dia e no fim da vida, como aliás já uma pessoa disse aqui neste curso, ou então já estou a confundir mensagens, no fim do dia queremos todos o mesmo, que é ser felizes, encontrar sentido para a vida, fazer o bem, ajudar outros. Depois, o lucro não é o centro, e isto é a mensagem desta sessão. É um meio, é necessário, é sim necessário, mas não é o centro. E é completado e dá mais fruto se for complementado com uma visão mais integral da economia, da gestão, da vocação de cada um, do papel de cada um. E terminamos com esta nota muito forte do Mateus, da humanidade, finanças e humanidade. Vejam bem as duas palavras que fomos juntar. E ainda bem que o Mateus nos lembra que isto não são provocações, são, na verdade, o único olhar que pode construir. Porque as finanças sem a humanidade estamos tramados, e olhando para os outros temas que hoje aqui tivemos, os negócios precisam de fazer esta transição. A gestão sem dádiva também é frágil, e a vocação e o lucro, a vocação é o que dá ao lucro o seu sentido e a sua maior razão de existir. Portanto, obrigada a todos, obrigada à turma que aguentou quase na totalidade até ao fim. Fomos 15 minutos além da hora, é a primeira vez que vamos assim
tão além, mas acho que valeu a pena e obrigada a todos por permanecerem, por se terem juntado. A Joana está aqui a deixar 3 perguntas para reflexão. Deixa, Joana. Vamos partilhar depois também os links com todos para seguirem estes projetos dos nossos convidados. Fomos partilhando aqui links da Uniapac, da ACES, da empresa do Acácio de Tozé, da Economia de Comunhão, do Movimento dos Focolares, portanto, para visitarem. E a Joana deixa aqui 3 reflexões. Como posso desempenhar um papel na minha empresa para que esta transite, faça esta mudança, como líder, colaborador, consumidor, fornecedor das empresas à minha volta, como posso dar voz a esta necessidade de transição e contribuir efetivamente para a transição das empresas? Este movimento de que as empresas precisam de fazer para responder aos desafios do tempo presente. Depois outra pergunta, a empresa a que pertence está a aproveitar a pandemia para repensar o seu modelo e o seu papel no mundo para fazer a transição? Pronto, esta ideia que também temos vindo a reforçar aqui no curso. Desta pandemia não vamos sair iguais. Desejar voltar ao que era é caminho errado necessariamente, porque depois das grandes transformações, dores, lutas da vida, alguma vez voltar atrás ao que éramos é caminho ou significa que vamos melhores? Não, o caminho é construir para a frente e responder aos desafios. Portanto, ficam aqui estas 3 perguntas da Joana. Um obrigada a todos. Eu vou dar som à sala, esperem lá, para se alguém quiser dizer adeus, e vamos fechar esta sala virtual dentro de uns minutos. E bom descanso a todos. Próxima sessão promete mais 4 oradores em sala.